Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Lemos e nós hoje vamos falar sobre as síndromes pleuropulmonares, mas de uma maneira bem geral, fazendo raciocínio clínico para que você possa iniciar seus estudos na semiologia médica. Bom, aqui um outro paciente, é um paciente de 63 anos, com história de tabagismo, e ele tem sido internado várias vezes. Ele tem tosse com expectoração e dispneia, então ele tem uma dispneia. O raio-x dele mostra sinais de hiperinsuflação pulmonar e retificação, com espirometria, mostrando aqui perda de função pulmonar. O VF1 menor que 70%, sobre CVF e o VF1 de 65% e não tem resposta ao bronquidilatador. O tórax dele está com aumento do diâmetro antero-posterior em tonel, a expansibilidade simetricamente diminuída e o murmúrio vesicular diminuído nas bases. Muitas vezes você não vai escutar ruído, pode ter uma crepitação, pode ter sibilos aqui, no caso. Então, o que a gente pensa? Tem exposição? Tem. Ao tabagismo. Poderia ser fogão a lenha, poderia ser poluição ambiental, poluição laboral. Mais de 50 anos, que é a maior prevalência, mas pode ter com idade menor, depende da exposição. Tem dispneia ou tosse progressiva e habitual? Sim. E teve perda de função pulmonar. Então, aqui eu tenho classicamente uma síndrome parenquimatosa de hiperaeração. E o paciente tem enfisema pulmonar, isso é claro. Agora, ele tem DPOC? Sim. Por que ele tem DPOC? Porque ele tem dilatação dos espaços aéreos distais, mas ele também tem perda de função pulmonar. Então, aqui eu falo que o paciente tem DPOC por causa de enfisema pulmonar. Ele podia ter DPOC por causa de bronquite crônica, por exemplo. O paciente pode ter enfisema pulmonar e não ter o DPOC ainda? Pode. O paciente pode ter bronquite crônica e não ter o DPOC ainda? Pode. O que vai mudar? A alteração da função pulmonar ou outros critérios que hoje são novos, que a gente vai chamar de pré-DPOC, que não é pauta da nossa discussão aqui. Então, aqui observa, olha, a destruição dos espaços aéreos distais. Aqui eu tenho alvéolos em rosinha normais, aqui eu já tenho a dilatação dos espaços distais, aqui, ó, praticamente eu não vejo mais septo, né? Praticamente uma bolha. Essa bolha pode romper e formar um pneumotórax? Pode. Então, o paciente pode ter DPOC, ter uma pneumonia associada, ter um pneumotórax. O paciente pode ter uma pneumonia e ter um derrame pleural? Pode. Aqui eu estou explicando separado porque é o início do raciocínio clínico, ok? Então, eu tenho áreas de dilatação dos espaços aéreos distais, que eu vou chamar de enfisema pulmonar, e aqui, inflamação crônica, que é a bronquite crônica. O que é bronquite crônica? A tosse nos últimos 3 meses consecutivos, dos últimos 2 anos consecutivos. Então, eu reitero que isso é bronquite crônica. Então, aqui, áreas de enfisema pulmonar, que vai alterar a troca gasosa, mas principalmente vai gerar hipercapnia e na doença grave que ele vai ter hipoxemia. E na bronquite crônica, por causa da inflamação e por causa da produção de muco, vai prejudicar a troca gasosa, ele já vai ter uma hipoxemia precoce. Então, aqui eu tenho áreas de bronquite crônica e tenho áreas de enfisema pulmonar. Então, um paciente com DPOC, ele não é enfisematoso puro e nem bronquítico puro. Ele tem áreas de enfisema pulmonar e áreas de bronquite crônica. O que vai dimensionar isso? Quando ele for predominantemente enfisematoso, ele vai ter algumas características. Quando ele for predominantemente bronquítico, ele vai ter outras características e que isso é importante na hora do tratamento. Então, voltemos lá na nossa via aérea, brônquio, só que o problema não é no brônquio. Enfisema é no parênquima pulmonar, eu estou falando de enfisema, no parênquima pulmonar. Se fosse bronquite crônica, era uma doença brônquica. Aqui eu estou falando de uma doença parenquimatosa,
porque pega a região dos alvéolos. Então, pegou alvéolo, enfisema. Pegou brônquio, é bronquite. Predominantemente enfisematoso é uma doença parenquimatosa. Predominantemente bronquítico crônico é uma doença brônquica. Mas esse paciente permeia nas duas vertentes. Aqui eu estou chamando esse paciente de síndrome parenquimatosa porque ele tem hiperaeração e ele é predominantemente enfisematoso. Por isso que caiu aqui na doença parenquimatosa. Se ele tivesse predominantemente bronquite crônica, ele ia cair lá na síndrome brônquica. Antigamente, pelo amor de Deus, na década de 90, a asma e a DPOC caíam no mesmo critério. Hoje não é mais. A asma não pertence mais à classificação de DPOC, pelo amor de Deus. Asma é uma doença predominantemente inflamatória, genética, provocada por alérgenos. 80% dos nossos pacientes são eosinofílicos alérgicos, compromete mastócitos e as células epiteliais, comprometendo linfócito CD4 e TH2, olha o tipo de inflamação aqui, e eosinófilo, inflamação eosinofílica. Consequentemente, essa inflamação é reversível, a limitação ao fluxo aéreo é reversível. Enquanto que o DPOC, predominantemente, a inflamação é neutrofílica, compromete CD8 e células, os macrófagos e as células epiteliais, com redução do calibre, destruição alveolar, causando a hiperinsuflação e a síndrome parenquimatosa, no caso do enfisema pulmonar, só que essa obstrução é irreversível. Então, asma é uma coisa, DPOC é outra. Em hipótese alguma, a asma está dentro de DPOC. Então, recapitulando, a síndrome parenquimatosa, eu posso ter congestão, eu posso ter enfisema, eu posso ter escavação, posso ter atelectasia, posso ter consolidação, ok? Então, a síndrome parenquimatosa, eu posso ter desde redução da expansibilidade, a deformidade do tórax, no caso do enfisema, a escavação ou caverna, eu posso ter diminuição da expansibilidade, tosse produtiva, e a telectasia, eu posso ter esforço respiratório e retração do hemitórax, porque o pulmão colapsa. Então, eu posso ter alteração na palpação, desde frame tóraco vocal aumentado na pneumonia, na congestão ele vai estar normal a diminuído, no enfisema vai estar normal a diminuído, na escavação, pelo mesmo motivo da consolidação que nós discutimos lá na aula do canal de exame físico, o frame tóraco vocal vai estar aumentado, e na telectasia ele vai estar de diminuído a abolido. A percussão na pneumonia vai estar, e numa tuberculose vai estar de sub uma C6 ou uma C6. No enfisema, o som vai estar mais alto, ele pode estar de som claro pulmonar a hipersonoro. E na telectasia pode estar de sub uma C6 a uma C6. Se tiver escavação ou caverna, o som claro pode ser pulmonar atimpânico, quando o paciente saiu da tuberculose. Mas se ele estiver na fase aguda, com secreção, obviamente esse som não vai ser timpânico. E a ausculta pode ter estertor fino na pneumonia ou no infiltrado alveolar. Na congestão vai ter estertor fino e pode ter grosso. No enfisema, praticamente o murmúrio pode estar diminuído. Pode ocorrer estertor fino, pode ocorrer sibilos pelo estreitamento. Na escavação ou caverna, como tem uma loja lá aberta, o murmúrio vesicular vai ser substituído por som brônquico ou broncovesicular. E na telectasia,
o som também pode ser substituído, porque não vai ter parênquima para fazer o filtro acústico seletivo. Então, vai ter um som broncovesicular abronco, pode ocorrer. Eu preciso esperar mudar para dar o diagnóstico? Não, ok? Aqui eu estou dando um raciocínio passo a passo, né? Para você fazer um caso clínico virtual, para você estudar para uma prova, para você estudar para a prova de residência, para um concurso. Mas na medicina à beira do leito, isso pode permear e se confundir. Por isso que nós precisamos entender de sinais e sintomas, fazer script da doença, sair do sinal e sintoma, fazer o script da doença com as síndromes e com as principais hipóteses, que são 3, para depois chegar na doença. Se você quiser encaixar para todas as alterações um diagnóstico, já está errado, ok? Senão você vai ser um tratador de sintomas e decorador de situações, e não um médico à beira do leito, ok? Vou repetir. Estudar para a prova é diferente de estudar para medicina à beira do leito, ok? Aqui eu estou dando dicas importantes para você começar seu estudo e para você direcionar seus estudos para uma prova, para um concurso. E o passo para frente é fazer seus scripts de doença, montar as características dos principais sinais e sintomas para que você faça um raciocínio clínico muito bem elaborado. Então aqui, ó, o José tem 18 anos, então ele é jovem, homem, jovem, dispneia súbita, não é esperado nessa idade, com tosse seca e dor ventilatória dependente à direita. Ele não tem nenhum histórico anterior, mas ele é tabagista, nega qualquer doença, nega qualquer internação. No exame, tem expansibilidade diminuída, timpanismo e frame tórico vocal diminuído no hemitórax direito, além de que ele está com esforço respiratório, com uso de musculatura acessória, está taquipneico e tem uma humor vesicular diminuída à direita, sem ruído adventício. Então, ele é um homem jovem, aqui eu fazendo um resumo do caso e não um resumo da anamnese, com dispneia súbita, dor ventilatória dependente, ele é tabagista, e com uma doença localizada, clássica, que esperado aqui é uma síndrome pleural, e nesse caso ocorreu provavelmente um pneumotórax espontâneo, porque esse indivíduo é jovem, tabagista, e apresentou a dispneia súbita com características ao exame claras de que esse paciente está com pneumotórax. Então, pneumotórax, há um colapso desse pulmão e o ar, ele adentra no tórax. E esse paciente, se for uma ruptura pequena, esse paciente vai ser menos sintomático, se for uma ruptura maior, ele vai ser mais sintomático. Bom, outra coisa que a gente precisa entender. O que é líquido aqui nessa pleura? Eu tenho uma pleura visceral, que recobre o pulmão, e a pleura parietal, e o espaço virtual entre eles, que produz um líquido normalmente, que é necessário. Então, eu tenho uma pressão hidrostática levemente aumentada, para manter a tensão desse líquido aqui no vaso, e uma pressão oncótica diminuída aqui dentro,
para que atraia essas proteínas, elas fiquem dentro do vaso. Quando tem uma transsudação, eu tenho um aumento da pressão hidrostática, esse fluido é pobre em proteína, e quando eu tenho um exudato, geralmente vem por inflamação e infecção, eu tenho esse fluido rico em proteína. Então, como que isso funciona? Ó, eu tenho o pulmão, eu tenho a pleura revestindo esse pulmão, e esse segmento aqui é onde produz esse líquido. Se esse líquido for citrino, pobre em proteína, ele é um líquido transudativo, é o que está acontecendo aqui agora. Porém, houve a inflamação dessa pleura, tem um exudato aqui dentro, inflamatório infeccioso, esse vai ser rico em proteína quando testar os critérios de Light e muda a configuração e muda a característica bioquímica desse líquido, ok? Muito bom. Então, a síndrome pleural, a pleurite exclusivamente tem dor pleurítica, o derrame pleural pode ocorrer a dor pleurítica, mas geralmente quando aumenta o acúmulo de líquido ela desaparece, porque para de atritar. Dispneia, tosse seca. Pneumotórax, dor torácica pleurítica e dispneia e tosse. São característicos, ok? Então, você tem que ver aqui no pneumotórax se teve trauma, se teve violência para ter uma contusão e gerar perfuração desse pulmão, ok? Se num trauma, além de perfurar o pulmão, causar sangramento alveolar, a gente chama isso de contusão pulmonar e é uma síndrome parenquimatosa, é diferente. Então, ó, de novo, ó, aqui, ó, brônquio e bronquíolo, aqui parenquimatoso e aqui pleural, ok? Então, eu vou ter expansibilidade diminuída. No pneumotórax, ele pode ficar abaulado por causa da quantidade de ar que vai para o tórax. A palpação, o frame tóraco vocal fica diminuído, abolido. No caso de líquido, a percussão fica submaciço ou maciço, pode ser sangue, pode ser fluido, pode ser linfa. E no pneumotórax, porque tem ar, vai ficar timpânico, ok? Na ausculta, o murmúrio vai ficar diminuído, abolido. E no caso da pleurite, você pode ouvir o atrito pleural. Muito bom. Então, eu espero que tenha ajudado você a organizar mentalmente o início de tudo e entender que nós partimos do sintoma para a doença, e não o contrário. E a maneira de estudar influencia bastante o seu desenvolvimento à beira do leito, que é diferente de estudar para uma prova, que é uma assertiva pura e simples ali, que você precisa acertar ou não. Um abraço para vocês, boa sorte!